Sejam bem-vindos, então, a essa nossa reunião a respeito da leitura do Catecismo. Nós temos feito a consideração da primeira parte. No nosso último encontro, nós tínhamos passado pela dimensão antropológica, né? Se recordam que, depois daquelas considerações iniciais, nós tínhamos entrado naquele tópico de que o homem ele é capaz de Deus. E estávamos fazendo, no fim do último encontro, aquele estudo a respeito da revelação. E nós iremos continuar esse tópico da revelação, e especialmente como ela é transmitida. Mas antes de iniciarmos propriamente o nosso estudo, peçamos as luzes do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo e o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E hoje, dia de Santa Escolástica, que ela interceda por nós. Então, apenas uma breve recapitulação. Nós havíamos considerado que no catecismo, dentre aquelas 4 partes, nós estamos na primeira, que fala a respeito da profissão de fé. E nós já tínhamos considerado, inclusive, um pouquinho do que seja a fé na dimensão religiosa, né? E entendíamos que se trata de um encontro pessoal com o próprio Deus. E, nesse sentido, nós, inclusive, pensávamos, né? O homem sozinho ele não seria capaz de compreender tudo a respeito de Deus, apenas que ele existe ou algumas características, mas Deus mesmo se revela. E essa revelação ela é histórica, né? É nesse sentido que nós havíamos parado. Então, se pudéssemos apenas aproveitar o resumo, né? Nós tínhamos visto que a revelação é um plano de amor e que ela aconteceu gradativamente. E nesse sentido, nós percebemos que ele se revelou pessoalmente e temos, inclusive, personagens como Noé, Abraão, ao longo dessa história de salvação, até que Deus constituiu um povo para chamar de seu. Enfim, a respeito desse povo, nós poderíamos considerar todo o Antigo Testamento, né? Especialmente Gênesis, que fala da origem do cosmos, inclusive a leitura que foi proposta nesse dia 10 de fevereiro, mas nós podemos ir além e perceber que Gênesis fala da origem do povo de Deus. E tem 2 palavras-chave a esse respeito na Sagrada Escritura, que é mandamento e aliança. Os mandamentos, eles garantem que a humanidade seja fiel à aliança, porque, como nós sabemos, Deus ele sempre é fiel. Se existe infidelidade de alguma parte, é claro que é da humanidade. Mas, enfim, vamos adiante, porque após essa etapa da revelação, nós podemos considerar o segundo artigo acerca da transmissão da revelação. E como eu dizia, na nossa última conversa, Chesterton ele recorda que a tradição não é uma adoração às cinzas, né? Como se o tradicional fosse aquele sujeito que fica voltando ao passado, às coisas que já foram e que não têm mais valor. Pelo contrário, a tradição é a transmissão do fogo, da chama, né? Inclusive, ele ainda dizia, né? Para aqueles que dizem ser defensores da democracia, deveriam ser defensores, antes de mais nada, da tradição, porque é na tradição que nós podemos dar voz àqueles que nos precederam, aos mortos. Mas, enfim, vamos entender o que o catecismo diz a respeito a partir no catecismo físico. Isso aparece na página 33, no parágrafo 74, quando nós falamos da transmissão da revelação. Como é que Deus
desejou que ela acontecesse, né? Primeiro, aquilo que São Paulo recorda a Timóteo, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que existe na identidade da igreja uma missão de anunciar Jesus Cristo a todos os povos, inclusive batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus não precisava, mas ele quis contar com a colaboração humana. E existe uma frase interessante de um autor grego que ele fala o seguinte, aí no fim da nossa apresentação: nada torna os homens mais semelhantes a Deus do que colaborar na salvação de outros homens. Eu acho essa frase espetacular, porque Deus ele não precisava de nenhum de nós, mas da mesmíssima forma com que nós entendemos que a fé, ela entra pelos ouvidos, nós recebemos e nós cremos numa comunidade, ou seja, ninguém crê sozinho, né, o catecismo vai dizer, nós também precisamos transmitir. E por que é que Deus fez questão de escolher a humanidade para isso? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando ele nos dá essa missão, é como se ele estivesse sendo fiel à dignidade que ele nos deu. Ou seja, ele não trabalha com robôs ou uma espécie de conversão em série. A transmissão ela acontece pessoa a pessoa, coração a coração. Ou como São John Henry Newman, né, um santo que era protestante e se converteu, né, se tornou cardeal da Igreja Católica, o lema episcopal que ele carregava era cor ad cor loquitur, né? O coração fala ao coração. Deus quis assim, que a fé ela fosse transmitida coração a coração. Vamos então à tradição apostólica. Parágrafo 75. Ele diz que a pregação do evangelho é primeiro um mandado de Cristo. E essa pregação ela é necessária para que a obra de salvação chegue à plenitude, ou seja, Jesus Cristo, ele operou a salvação historicamente e o fim da revelação se dá com a morte do último apóstolo, ok? Então, a igreja sempre professou a fé dos mesmos 12 apóstolos, né? A igreja, nesses 2000 anos de história, ela não professa uma fé diferente. A única diferença é que o que os apóstolos acreditavam, o Espírito Santo vai dando mais profundidade, dando mais entendimento a respeito dos mesmíssimos mistérios, ok? Por isso que o dogma é sempre o mesmo, né? Desde o princípio, nós cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se encarnou na segunda pessoa da Santíssima Trindade, e assim por diante. Ou seja, Cristo revela e, no entanto, ele não faz com que, num estralar de dedos, toda a humanidade fique sabendo. Ele conta com pessoas. E é esse o mandado que ele nos deixa, inclusive no fim do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E, unido a isso, o batismo. Ok? Então vamos ao parágrafo 76, que nós já tínhamos considerado na nossa leitura, mas o catecismo ainda insiste. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, ela se faz de duas maneiras. Olha, isso aqui é essencial que fique claro para nós. É oralmente e por escrito, ok? Nós vamos entender a importância disso, inclusive para entender o lugar da Sagrada Escritura. Então, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e instituições, transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito. Ou seja, antes que o Novo Testamento fosse escrito, todo o anúncio de Jesus Cristo foi oral. E, inclusive, o Antigo Testamento, antes que fosse escrito, ele vivia na oralidade, de pai para filho. Por isso que é tão marcante aquele primeiro mandamento da lei de Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único, e amarás de todo o coração, com toda... Por quê? O ouvir, ele é central em toda a experiência de fé. Por isso que o Antigo Testamento é tão repetitivo. O salmista, ele repete várias vezes, né, como no Salmo 118, 119, aquela meditação sobre a lei de Deus em mais de 100 versículos, para que aquilo fosse memorizado. E segundo, existe a dimensão de uma transmissão por escrito, ou seja,
como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem de salvação. Ou seja, nós acreditamos que por volta do ano 50, São Paulo escreve a primeira e um dos textos mais antigos do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois nós teremos outras cartas de São Paulo e, nas décadas seguintes, os evangelhos, né? Também, por volta dessa data, nós teríamos Marcos escrevendo um dos evangelhos que tendem a ser um dos mais antigos, e depois Mateus e Lucas, e por fim, no fim do primeiro século, João. Então, o corpo do Novo Testamento, ele é escrito na segunda metade do primeiro século, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um intervalo em que a transmissão acontece oralmente, ok? No entanto, aqueles apóstolos sabiam que para que Jesus Cristo fosse anunciado, facilitaria bastante se existisse o texto. Mas insisto, ele vem em um segundo momento, ok? Isso é para a gente entender que a Sagrada Escritura, ela nasce do seio da igreja. Vamos adiante. Parágrafo 77. Então, foram estabelecidos sucessores para a conservação do Depositum Fidei, ou seja, depósito da fé, o tesouro da fé. A gente vai aprofundar sobre isso. Que são os bispos. E essa transmissão ela é contínua e ininterrupta. Ou seja, os 12 apóstolos foram os primeiros bispos. Instituídos por quem? Por Jesus Cristo, na Quinta-feira Santa, a última ceia. Jesus escolheu 12, então ele constituiu um colégio. E ele foi preparando aqueles 12 ao longo de 3 anos de ministério. No fim desse tempo, ele institui aqueles homens na ordem, até aquele momento, como sacerdotes, e recebem a plenitude. Então, eles vão seguir sendo os primeiros bispos. É claro que, teologicamente, a doutrina sobre o sacerdócio, o episcopado, vai ser amadurecida nos primeiros séculos, nos primeiros concílios. Mas o fato é que os novos sucessores deles serão escolhidos e haverá a imposição das mãos, como é o caso de São Matias, por exemplo, né? Que vai ser escolhido para substituir Judas Iscariotes. E assim cada um dos sucessores, né, depois. Crisóstomo, Cornélio, Cipriano, tantos bispos no primeiro e no segundo século que convivem com os apóstolos. Isso para dizer que todos os bispos no mundo, eles participam da mesma colegialidade, ok? E dentre todos eles existe um que é a cabeça dentre esses pares, né? Que é o bispo de Roma, que é o Papa, né? O responsável direto pela sucessão de Pedro, né? Já aí mais de 260 nomes, né? Então, adiante. A tradição, ela é obra do Espírito, através de santos e de ministros ordenados, em plena fidelidade ao ensinamento apostólico. Ou seja, a tradição com T maiúsculo, ela não é exercida, né, por qualquer fiel isoladamente, mas por aquele corpo magisterial, né, que pensa junto, que trabalha em continuidade. Esse é parágrafo 79. Sim, o Espírito Santo continua sendo a expressão, né? Mas vamos adiante. No segundo ponto, nós temos, além da tradição apostólica, a relação entre tradição e Sagrada Escritura. Parágrafo 80, né? Elas são uma mesma fonte, a tradição e a Escritura. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, foram, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, isso precisa ficar claro. É claro que para os nossos irmãos evangélicos isso seria um desafio, né? Porque a partir do momento em que se supõe uma livre interpretação da Escritura, está, no fim das contas, rompendo com uma tradição. E para nós isso é insustentável, né? Não tem possibilidade de coerência, porque a Escritura nasce dentro de uma tradição. Mas vamos adiante. 2 modalidades distintas de transmissão. Observe, parágrafo 81. A Sagrada Escritura e a Palavra de Deus, ou melhor,
E não, né? A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada à igreja, né? E a missão é pela pregação, que deve conservar fielmente, expor e difundir, né, o evangelho. Então nós temos essa dupla dimensão. A escritura é palavra de Deus redigida, enquanto que a tradição é a transmissão viva e a catequese e o ensinamento da igreja de sempre, por meio do magistério, né? Enfim, não tem como a gente separar Sagrada Escritura, tradição e magistério. É o tripé da ortodoxia, porque são, e especialmente a tradição e a escritura, são as duas faces de uma mesma moeda, a palavra de Deus. E a gente sabe que, no fim das contas, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Vamos adiante. Versículo... me perdoem, né? Eu costumo com a Sagrada Escritura. Parágrafo 82. Igreja, ela deve conservar, transmitir e interpretar legitimamente. Repito, conservar, transmitir e interpretar legitimamente. Adiante, a tradição apostólica e tradições eclesiais. Nós temos aí 2 níveis de tradição. Parágrafo 83, tradição, com T maiúsculo, é aquela que vem dos apóstolos. Enquanto tradição com T minúsculo seriam as fontes diversas ao longo da história, em contextos locais específicos, né? A tradição com T minúsculo é guiada pela tradição com T maiúsculo. Ou seja, qual é a fé da igreja? São Vicente de Lérins, ele vai dizer que a fé da igreja aquilo que os cristãos de todos os tempos e em todos os lugares acreditaram, né? Então, nunca um papa pronuncia uma novidade radical. Ele sempre traduz para aquele tempo, para aquele contexto histórico, o ensinamento de sempre, ok? Isso aqui é dramático, não é fácil. Inclusive, um concílio é o esforço de traduzir para aquele determinado momento o depósito da fé. Basta ver o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. É um concílio muito recente. Então, é impossível que a igreja no mundo inteiro tenha toda a consciência do que foi o Vaticano II, porque é muito recente. Nunca na história da igreja um concílio foi assimilado assim, de maneira tão rápida, né? Então, gostaria de ler aí o que a Bárbara observa, né? É preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e diferentes épocas. Ou seja, essa dimensão das tradições, ela é riquíssima na igreja, né? Inclusive, nós temos tradições distintas em rito litúrgico, né? Melquita, maronita, copta, são vários e vários ritos, várias tradições, mas a fé, o dogma, continua sendo o mesmo em qualquer canto do mundo. Vamos ao tópico terceiro, a interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da igreja. Olha lá no parágrafo 82. O patrimônio sagrado da fé, ou depositum fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Isso aqui é magnífico, né? Inclusive, o fiel mais simplesinho, que às vezes não tem nem muita doutrina, assim, muito estudo, né? Geralmente tem uma espécie, ele consegue farejar aquilo que é a fé verdadeira, né? Ainda que não tenha plena consciência daquilo, sabe, não, peraí, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também é homem, né? Porque ele, poxa, morreu na cruz por nós, ele sofreu por nós. O magistério da igreja, parágrafo 85, deixa evidente que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado ao magistério vivo da igreja. Isso aqui é dramático, né? Inclusive interpretar o que significa esse magistério vivo, né?
porque, a princípio, quando existe uma linha de interpretação que considera que, às vezes, uma novidade de um documento de um Papa seria, no fim das contas, uma invenção, e então ele não poderia fazer coisa do tipo, né? Como quando o Papa Francisco elabora um documento, por exemplo. Não. O magistério, ele é vivo nesse sentido. Não de que hoje alguém vai contradizer o passado, mas que vai traduzir de uma maneira mais eficaz a fé de sempre, ok? Só um segundo, vou acender uma luz. Um pouco de sombra estava... Pronto, eu acho que melhorou. Vamos adiante. Parágrafo 86. Eu gostei dessas três expressões. O magistério, ele está a serviço da palavra de Deus, não acima. Então, piamente ausculta, ou seja, uma escuta atenta, aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. Depois de entender isso, eu acho que alguém que aceitasse ser bispo, ele teria que ter muito temor e tremor. O bispo, ou episcopo, epi é um prefixo grego que significa em cima, né? Então, episcopo é aquele que vê de cima, é um supervisor. Ou seja, aceitar ser bispo é um gesto de uma renúncia, de uma oferta tremendo, né? E eu, inclusive, quando, porventura, alguém que não é de igreja pergunta assim, né? Nossa, e como que faz para um padre se ele quiser ser bispo? Quando eu escuto isso, eu falo assim, não, peraí, querer ser bispo é demais, né? Se Deus quiser, ele vai capacitar o sujeito e tudo, mas é muita responsabilidade. Porque o magistério, ele tem essa missão: piamente escutar, santamente guardar e fielmente expor. Inclusive, dentre os bispos, alguns são escolhidos para ficarem mais à frente do depósito da fé, que são os cardeais, né? São cardeal no sentido de ser como que um eixo, um ponto seguro de referência. E ele tem aquela veste coral vermelha para lembrar o sangue dos mártires. O cardeal, ele tem que estar disposto. Inclusive, ele faz isso como um voto, um juramento. Disposto a entregar a própria vida em defesa da fé verdadeira. Entendem a gravidade e a seriedade? É claro que isso só seria possível e só realmente se realiza graças a um dom especial, né, que o próprio Espírito Santo concede. Vamos adiante. Os dogmas da fé. E o parágrafo 88, ele vai expor, né, que o dogma é a definição de um ponto fundamental para a fé e que sem a adesão a ele todo, ou melhor, sem a adesão a ele, todo o resto está comprometido. Eu tentei sintetizar assim, e recordo que aonde tem essa setinha curvada são os, os esforços pessoais, né, nossos aí para resumir a ideia. Dogma é um tópico bastante controverso no senso comum, né? O dogma, geralmente, ele é sinônimo de autoritarismo. Ele é entendido como se fosse um ponto em que não se permite questionamento. Nada mais distante da verdade do que isso, né? O dogma, ele pode sim ser questionado no sentido de que queremos entendê-lo melhor. Mas o dogma é um ponto irrenunciável da nossa fé. Se eu abrir mão de um dogma, eu abro mão da fé católica, né? Porque todo o conjunto da fé depende exatamente de cada um desses dogmas. Se eu digo, por exemplo, que Jesus, ele não é Deus, ele é alguém muito grande e glorioso, mas ele não é Deus. Bom, se eu afirmar isso, eu comprometi toda a salvação, porque se ele não é Deus, como que ele pode tirar o pecado do mundo? Ou por outro lado, se por uma piedade assim absurda, a pessoa diz, não, ele é Deus, mas ele não se fez homem. Ele pareceu homem, que é uma outra heresia, né? O modalismo. Ah, ele tinha aparência de homem. Não, mas então se ele não era homem completo, como que ele pode tirar o pecado do mundo? Entende?
Um dogma, ele logicamente decorre e se une aos outros. A gente vai meditar cada um deles com o tempo, né? Nos próximos estudos. Então, adiante. Sobre o dogma, até agora isso é suficiente. Vamos ao senso sobrenatural da fé. Parágrafo 91. Pela ação do Espírito Santo, a totalidade dos fiéis é inspirada na fé. Ou seja, em comunidade, não se trata de intimismo. Vamos adiante que a gente pode entender isso um pouco melhor à frente. Parágrafo 92. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ou seja, um fiel sozinho pode ser que ele se engane, mas agora a totalidade dos fiéis ela não pode se enganar, né? Inclusive o Evangelho de São João, ele é categórico em dizer que a vida eterna, ela depende da fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo consiste em reconhecer que ele é o Filho de Deus. Então, aonde quer que se negue que Jesus é Deus, se compromete a possibilidade da salvação, né? Então, a fé ela precisa ser um todo coeso. E o que significa? O conjunto dos fiéis não pode se enganar. Pode ser que um ou outro fiel acabe se confundindo em alguma circunstância. Inclusive surgem heresias, cismas, apostasias por realidades assim. Mas o conjunto dos fiéis vai sempre ecoar em alguma medida a fé verdadeira e por uma garantia divina. Jesus Cristo disse: coragem, eu venci o mundo e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, né? Isso aqui não é simplesmente um otimismo esperançoso de alguém. Não, a gente já aprendeu no catecismo que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Tá? Então, não tem batalha a ser vencida. Cristo já venceu na sua Páscoa. Nós é que precisamos escolher o lado certo. Vamos adiante? Então, o crescimento na compreensão da fé. Ou seja, o sensus fidelium, que é aquilo que todo o povo de Deus professa, não o sensus fidei, que é o senso de fé, o sentido de fé, mas o sensus fidelium, do conjunto dos fiéis, é o povo de Deus guiado pelo magistério que permanece na fé de sempre. Né? Parágrafo 94. Um erro de grafia ali, né? Pela contemplação e estudo dos que creem, pois eu preciso corrigir isso, né? Não é contemplado. Pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, e em especial, a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada, acontece o crescimento na compreensão da fé. E São Gregório ele vai dizer, né? As palavras divinas crescem com o leitor. Divina eloquia cum legent crescunt. Essa expressão ela é bonita porque não significa, repito, que cada um vai ler e interpretar o seu bel prazer. Mas cada um que estuda passa a compreender. Deixa eu usar um exemplo. Quando a gente está subindo uma montanha, no começo da caminhada, parece que a gente só vê floresta, né? A vegetação que tiver em volta. E a gente começa a subir um pouco mais, começa a aparecer um horizonte um pouco mais amplo. Mas só enxerga efetivamente toda a paisagem aqueles que chegam ao topo, ao cume da montanha, né? Quando a vegetação já não impede mais. Ou seja, o aprofundamento na fé não é a inovação em uma outra fé. É que nós vamos subindo e escalando o mesmo monte. Só que cada um que se apoia, como o Isaac Newton disse, né, nos ombros de gigante, cada um que se apoia nos ensinamentos dos antecessores passa a ter uma visão privilegiada. Né? É nesse sentido que nós entendemos que a compreensão ela vai sendo amadurecida. Mas eu não quero dizer também que
o futuro significa melhor do que o passado, como se hoje nós tivéssemos uma fé mais robusta do que no passado. Não, Santo Agostinho tinha uma fé tremenda e incomparável, já nos primeiros séculos do cristianismo, né? No fim do período clássico. Ou seja, nós não temos essa visão positivista de que a sociedade vai progredindo. Não, o que eu quero dizer é que a fé ela vai sendo amadurecida e nós vamos tendo mais profundidade, né? Justo. Inclusive, por mais que o patrimônio da fé ele cresça, a tentação é que cada homem, cada mulher que não busquem se inteirar desse conhecimento, suponha que está descobrindo a roda, quando na verdade está reconhecendo aquilo que os primeiros cristãos às vezes já reconheceram. Exemplo, a quantidade massiva de evangélicos que se convertem quando encontram a patrística, o estudo dos padres da igreja. Aí eles pensam que estavam, assim, arrombando a porta, né? E aí, de repente, descobrem um Tertuliano, um Orígenes, um São Gregório Magno, São Basílio, já tinham afirmado exatamente aquilo há 17, 16 séculos atrás. Então, vamos adiante? O artigo 3º ele é extenso. Eu vou tentar sintetizar um pouquinho para que nós possamos cumpri-lo todo hoje, porque no nosso próximo encontro é que vamos considerar o capítulo 3º, né? Que é a dimensão propriamente da fé. O eu creio e nós cremos, né? Isso tudo vai ficar para a próxima conversa. Hoje nós vamos encerrar a partir da Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é uma forma que nós poderíamos entender que a revelação ela continua preservada e ela tem o autor máximo e soberano da Escritura é Deus. Só que através de autores humanos, ou seja, são dois os autores. Deus, objetivamente, através, né, subjetivamente, por meio de um ministro, né, de um agiógrafo, um autor sagrado, que é inspirado pelo Espírito. Quando Jesus Cristo ele se encarnou, a gente chama isso de um mistério de esvaziamento, ele se rebaixa. A Sagrada Escritura é a mesma coisa, porque o mistério é grande demais. E para que ele possa caber em um livro, né, no caso da Bíblia, a palavra de Deus ela precisa meio que se comprimir dentro dos limites humanos, dos nossos conceitos, das nossas línguas, né? Vamos lá. Aprove a Deus nos falar em linguagem humana. Parágrafo 102. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras. Isso é Santo Agostinho que insiste, né? Então, em qualquer um dos 73 livros, em qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento, a palavra de Deus ela é a mesma, que reverbera em cada um dos autores. Parágrafo 103. Nós deveríamos ter a mesma veneração que temos à Sagrada Eucaristia, deveríamos ter em relação à Escritura. Não que deveríamos incensar a Bíblia como incensamos a hóstia santa ou colocá-la no sacrário. Não, não é isso. É ter o cuidado para que nenhuma passagem da Escritura se perdesse. Porque é o Cristo mesmo que nos alcança através da sua palavra. Parágrafo 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente o seu alimento e sua força. E essa parte é magnífica, né? Pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Isso aparece lá em 1 Tessalonicenses 2,13, né? É muito bonito, porque São Paulo insiste nesse ponto. A palavra que é revelada e que é transmitida, inclusive a que ele recebeu, é palavra de Deus. Segundo tópico, inspiração e verdade da Sagrada Escritura.
Daqui em diante, o catecismo é bem categórico, né? Primeiro, parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Adiante. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Não é que foi uma psicografia, como se o autor sagrado fechasse os olhos e fosse sendo, como se a consciência dele tivesse sido suprimida. Ele suspendeu quem ele é e foi... Não. Se fosse fazer isso, não seria autor sagrado, seria impressora, né? Não, Deus não trabalha assim. Ele usa ministros livres. Então, o texto dos Hebreus, lá no Novo Testamento, ele carrega uma marca literária. O texto de Marcos carrega uma outra marca literária, um outro contexto, uma identidade própria. As cartas de autoria de São Paulo, elas têm a sua assinatura, né? O seu jeito de escrita. Então, cada autor fala desde os conceitos que ele tem naquele contexto, né? Naquela circunstância histórica. O que isso significa? Que a palavra de Deus, eterna, ela se limita na circunstância de cada um dos textos. Por isso que nenhum texto é suficiente para esgotar todo o mistério. E, inclusive, essa é uma das razões que existe a homilia nas Santas Missas. Não é porque a Sagrada Escritura é insuficiente, então o padre tem que complementar. Não, é para que ele possa traduzir para a realidade concreta de cada homem e mulher de fé. Aquela verdade de sempre. Parágrafo 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. E depois, todavia, a fé cristã não é uma religião do livro, né? A compreensão das Escrituras é uma obra divina, do próprio Filho pelo Espírito. Ou seja, quando alguém acusa que o catolicismo seria mais uma das religiões do livro, né? Como o islamismo, tem o Alcorão, como o judaísmo, que tem lá a Tanakh, né? A lei, os profetas e os escritos. O cristianismo não é uma religião do livro. Quando a gente escuta isso, dá para entender porque isso aparece mais depois do ano 1517, né? O protestantismo passa a ter esse enfoque nas escrituras de uma forma um pouco equivocada, né? Só a escritura, mas espera aí. Como é que você sabe que Hebreus é um texto autêntico? Quem que te disse isso? A gente sabe que Hebreus é um texto autêntico porque a igreja nos ensina. Quem nos garante que o Evangelho de João ele é um texto legítimo? Porque existiram apócrifos, né? Outros evangelhos, como um evangelho... Né? Os apócrifos, inclusive, não são textos desprezíveis, não. Tem muita informação ali que é real, verdadeira. É uma fonte histórica importante. Mas o que diferencia o evangelho que está dentro da Bíblia de um que está de fora? Quem escolheu isso foi a igreja, né? Então, se eu aceito a Bíblia, eu estou, no fim das contas, reconhecendo a autoridade da igreja. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso e quais são as implicações de aceitar a Escritura. Mas a gente sabe como que isso é controverso, né? Vamos adiante. Tópico terceiro, o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Ou seja, Deus ele fala a cada homem através da Escritura. E é por isso que dentro da Escritura nós precisamos lê-la dentro daquela circunstância, mas aberto ao Espírito. Porque o Espírito que inspirou é o mesmo que existe hoje para nos revelar. Então, eu posso perguntar essas duas realidades. Essas duas perguntas aqui são importantíssimas, e o Catecismo recorda. O que é que os homens quiseram afirmar ao dizer isso? E o que é que Deus quis ensinar com aquilo? Exemplo, o que os homens queriam quando afirmaram o texto do Gênesis 1 e depois a outra narrativa da criação em Gênesis 2? São duas narrativas da criação. O que os homens queriam com aquilo? Provar a fé em um Deus único, porque eles viviam num tempo de politeísmo. E o que é que Deus nos quer ensinar? Que Ele é o soberano. Numa época em que existiam povos que falavam que o sol era um Deus,
de repente aparece Deus falando, não, o sol eu que criei. E criei, inclusive, no quarto dia. É muito curioso, né? Porque a Bíblia fala que existe uma tarde e uma manhã. Né? Primeiro dia, segundo dia. Aí no quarto dia é que aparece o sol. Para dizer que a soberania é divina. Vamos adiante. É claro que a leitura literal... Vamos lá, aos níveis de leitura. Vocês todos têm o documento, né? Enviei lá no Telegram, então depois vão poder considerar com calma, se tiverem interesse em algum tópico. Os níveis de leitura são... Eu tenho que fazer umas correções no texto depois, né? Vamos lá, os sentidos da leitura. Acharam aí? Parágrafo 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos, o literal e o espiritual. Só que dentro do espiritual nós temos três níveis, o alegórico, o moral e o anagógico. Ou seja, o sentido literal é o sentido significado pelas palavras da escritura e descoberto pela exegese. Ou seja, Santo Tomás ele diz que todos os outros sentidos têm que estar fundados no literal. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma interpretação fundamentalista ou literal mesmo, né, com literalismo, mas eu vou entender dentro de um contexto histórico e de uma comunidade de fé. Exemplo, Gênesis, capítulo 12. A história de Abraão e a vocação de Abraão. O que o autor do texto sagrado quis com aquilo? Primeiro que o autor escreveu aquilo bem depois daquilo ter acontecido. Ele queria colocar por escrito a origem do povo de Deus. Então pronto, por isso que ele vai falar de Abraão. Sentido literal. Aí o sentido alegórico. Poxa, Abraão é o pai na fé que vai subir no Monte Moriá para sacrificar Isaac. Quem que é o pai que vai oferecer o próprio filho em sacrifício? Deus, que vai oferecer Jesus Cristo. Então Isaac é uma prefiguração de Jesus Cristo. Depois pesquisem a leitura alegórica de Orígenes a respeito do bom samaritano. Não, isso aqui é fantástico. Se alguém já quiser pesquisar e depois colocar no grupo, né? A leitura alegórica, não, perdão, é alegórica, que Orígenes faz do trecho, né, da perícope do bom samaritano. Orígenes entende que cada elemento ali tem um significado muito profundo. O samaritano, o homem caído na beira do caminho, cada um dos homens que passam, né, daquele mestre da lei, enfim. Depois podem observar isso. Então, o sentido literal, e no espiritual, alegórico, moral. O moral é aquilo que eu devo, a minha atitude, ou seja, o comportamento humano, que é aquele trecho do texto que é me inspirar. E o anagógico. Poxa, o que quer dizer anagógico? É aquela dimensão da vida eterna. Exemplo, lá na Palestina existe, na região da Judéia, um monte, que é o Monte Sião. É um dos montes que existe na cidade de Jerusalém. Então, quando a gente olha para Jerusalém na Bíblia, geralmente aponta para Jerusalém celeste. Que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Não é só o Jerusalém que existe lá em Israel hoje, mas é o Jerusalém eterno, celeste. A Sião, que é a morada celeste. Enfim, sentido anagógico é aquele que aponta para dimensão eterna. Ótimo, Bárbara. Quando a gente relaciona a realidade celeste, dá para identificar tanto com o céu, com a igreja e muitas vezes com a Virgem Maria. É o caso de Apocalipse 12, né? Uma mulher vestida de sol, as 12 estrelas, serve tanto para a igreja quanto para Maria Santíssima. Vamos adiante. Então, o sentido literal, o sentido espiritual, acabei de explicar, né? Alegórico, moral e anagógico. É claro que isso é uma recapitulação, né? Nós já tínhamos passado isso no texto. O cânon das escrituras, eu fiz questão de separar esse texto, né? Porque é importante que nós tenhamos conhecimento que a igreja definiu, né, os 46 e os 27
Isso ao longo dos concílios, né? Depois, a respeito do Antigo Testamento, que não foi revogado, mas que continua sendo essencial para a interpretação do Novo Testamento. E quando nós falamos do Novo Testamento, nós temos o cerne da revelação, que são os 4 evangelhos. Ou, na expressão do catecismo, né? Aí no parágrafo 127, o evangelho quadriforme, ou seja, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são, na verdade, 4 ângulos de análise da mesma história. E os evangelhos são uma biografia de Jesus? Depende, porque eles são muito curtos para ser uma biografia. Qual que é o centro do evangelho? Não é toda a vida de Jesus. É o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. É a Páscoa de Jesus. Até porque os 30 anos da vida de Jesus ficaram ocultos. Então, os evangelhos têm um centro, que é a Páscoa. Mas vamos lá. Na formação dos evangelhos, a gente tem a vida de Jesus, depois a tradição que transmitiu essa vida de Jesus. Então, teve aquilo que aconteceu, o acontecimento, a vida, o ensinamento, tudo que Jesus fez, primeiro momento. Segundo momento, quem conviveu com Jesus foi anunciando isso, surgimento das primeiras comunidades. Só no terceiro momento é que os evangelhos foram escritos, ok? Então, quando o texto de João, Marcos, Mateus, Lucas foram escritos, eles já eram professados em uma comunidade de fé. Hoje existe gente, basta pesquisar na internet, vai aparecer um monte de gente que fala: Jesus Cristo é um grande homem, mas ele não é Deus. Quem veio com essa história de que Jesus era Deus foi Paulo, foram os cristãos séculos depois. Mentira, né? Essa história de que existe um Jesus histórico e um Jesus da fé como se fossem separados é mentira, né? A historiografia mostra que o Jesus da fé e o homem que viveu na Galileia é o mesmo, né? Isso aqui é uma doutrina, a gente precisaria de tempo, mas o Cristo da fé e o Jesus histórico é a mesma pessoa, né? Vamos adiante. Parágrafo 128 fala sobre a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É que eu gostaria de ressaltar uma frase de que o Novo Testamento... sim, aqui, ó. De Santo Agostinho, em cima aí do parágrafo 130, né? O Novo Testamento, ele está latente no Antigo. E o Antigo, ele está patente no Novo. Ou seja, o Novo Testamento, ele está meio que escondido nas entrelinhas do Antigo. Ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Olha que bonito. Exemplo. Davi, no Antigo Testamento, é uma espécie de protótipo de Jesus Cristo. A gente já falou sobre essa leitura tipológica, né? Noé, Abraão, Isaac, Davi, são homens que revelam um pouco do que seria a realidade em Jesus Cristo. Enfim, hoje foi uma consideração para que nós estivéssemos um pouco mais alinhados. Eu tenho plena consciência que o assunto é mais extenso do que eu apontei, mas eu encerro por aqui, porque na próxima reunião nós então vamos passar a essa dimensão da resposta, né, da própria fé, e vamos recordar alguns tópicos que nós víamos agora. E por aqui encerro a nossa gravação.